Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? Porque vamos supor, um estupro ocorreu, os piores crimes, as piores mortes estão sobre a soberania, a permissão, a vontade dele? Vamos por parte, ele é onipotente, todo poder, onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares. Se você sabe que uma coisa ocorreu e não impediu, até no crime, no Código Penal Brasileiro você sabe de algo e não fez nada para ajudar, é uma missão de socorro. E até na Bíblia tem uma passagem que fala: se você poderia ajudar alguém e não ajudou, você também é réu. Mas aí você me fala: não, aconteceu, mas ele não queria que acontecesse. Então ele não pode ser um Deus. Ou ele está mentindo. Alguém que é onipotente, que tem todo poder, não quer que algo aconteça, aquilo acontece. E além disso ele é onisciente, sabe de tudo. Ele já sabia que aquilo ocorreu, Então, mesmo ele sendo onisciente, ele sabia que ia acontecer e não conseguiu impedir. Se ele fosse só onisciente e não tivesse o atributo da onipotência e onipresença, poderia falar: não, ele só é onisciente, ele sabe, mas ele não tem o poder para impedir. Mas ele falou também que é onipotente. Aí você pode me dizer: mas mesmo sendo onipotente e onisciente, ele está longe demais para ajudar. Ah, mas ele disse que também é onipresente, está em todos os lugares. Ou então ele está mentindo e não é todo poderoso e há algo que possa impedi-lo, e não, se algo possa impedi-lo, é mais poderoso que ele. Pois, vou resumir você o que é um Deus. Um Deus faz o que ele quer, quando quer, e não há ninguém que possa impedi-lo, porque ele é o mais poderoso. A definição de certo e errado vem do poder. Vamos dizer: algo não era certo e por isso Deus disse. Quer dizer, algo não era bom e por isso Deus disse: isso é bom. Não. Deus disse: isso é bom, e a partir disso aquilo se tornou bom. A definição de certo e errado é ele. O que ele disser que é certo, será certo. O que ele disser que é errado, será errado. Pois ele é o todo-poder. O poder define o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Isso é só um Deus. Tudo que ocorre está sob controle e permissão dele. E permitir que algo ocorra, sabendo que vai ocorrer e não impeça que acontecesse, é omissão, está até na Bíblia. Se você pode fazer o bem, ajudar alguém e não ajuda, você está omitindo. Então você está chamando Deus de criminoso? Claro que não. Claro que não. Deus é o todo poder. Então por que Deus não é criminoso? Vou resumir para você. Você já leu os 10 mandamentos? Se você não leu, leia. Não matarás. Que traduzido do hebraico não é não matarás, é não assassinarás, que é uma diferença, né? Em Êxodo é permitido você matar alguém em legítima defesa. Se o ladrão entra na sua casa à noite, à noite você não consegue ver direito. Então você não sabe se o ladrão está armado ou não. Feri-lo mortalmente, você não é o culpado. Então isso ajuda nós até de dia, né? O ladrão está começando a pular seu muro com uma arma na mão. Você vai esperar ele pular um muro e perguntar: o que você quer fazer aqui, ladrão? Você veio só roubar ou estrupar a mulher também? Não, mete bala nele antes que ele pule o muro. Do mesmo jeito à noite. É o seu dever como homem proteger sua família. É o seu dever como homem matar ou morrer pela sua família. Porque se você vai defender, você vai ter que matar alguém. Tem pessoas que não podem ser paradas na conversa. Tem pessoas que só podem ser paradas se mortas. Então, assassinato que é proibido na Bíblia, porque você está premeditando a morte de alguém. Você só talvez nem fez nada para você e você está pensando em matá-la. Tem outras leis: não roubarás, respeitar pai e mãe. Essas. Aí você pensa: não, eu nunca matei ninguém. Não posso ser culpado. Então, vamos lá em Mateus, como Jesus Cristo explica a lei. Eu não lembro os capítulos, versículos, mas se eu vou falar Jesus explicando a lei. Jesus explicando a lei, ele explica que não é só pelo... Jesus explica que não é só pelo ato de se cometer o pecado, por exemplo, ir lá deitar com mulher, ir lá deitar com um, que você está pecando. A lei do adultério. Se na sua mente você já pensar em se deitar com um homem ou com uma mulher, para Deus já considera pecado. Se na sua mente você já pensar em assassinar alguém, pensamentos maldosos sobre a pessoa, ou até xingar,
Vamos supor, o xingamento, por exemplo, eu queria que você morresse. Para Deus já considerar como se estivesse assassinando a pessoa. Para Deus, cometer pecado não é só cometer o ato, é pensar em cometer o ato. Para Deus já é pecado. Aí, você entendeu? Todos nós somos pecadores. Não importa, alguma vez na vida nós pensou em matar alguém quando estava com raiva, pensou numa mulher desejando, pensou num homem desejando, se fosse a mulher. Cada um de nós cometeu qualquer um dos pecados da lei. E só da coisa. Jesus explica, por exemplo, tem os 10 mandamentos. Vamos supor que você, toda a sua vida, você seguiu os mandamentos. Mas no último dia da sua vida, você escapuliu e escorregou num mandamento só. Para Deus você já é réu de todos e merece o inferno. Você pode seguir os 9. Se você errou nenhum, para Deus você já merece o inferno. Assim, como que torna isso justo? Simples. Ele é o poder, ele que define o que é certo e errado. Os 10 mandamentos para ele, a definição de certo e errado. E ao quebrar esses mandamentos, você merece a condenação eterna. Primeiro, ao fechar seus olhos nessa vida, você irá para o inferno. Você irá para o inferno. E você não estará no inferno xingando Jesus. Lá não é que você terá toda a sua consciência de volta. Porque, vamos supor, nós humanos somos caídos em pecados. Porque Adão é o representante de toda a raça humana. Ao quebrar a lei de Deus, a cair em pecado, o pecado não sobrou só para ele. Como ele era nosso representante, o pecado veio para nós também. É como se nós tivéssemos infringido a lei também. É como se 20 pessoas achassem um representante. Se ele ganhar, todos nós ganhamos. Se ele perder, todos nós perdemos. Isso ocorreu. Adão fez merda, todos nós se lascamos junto com ele. Todos nós somos pecadores para Deus. E nós temos a natureza caída de Adão. O nosso desejo é pendido para o pecado. Hoje nós não vemos uma mulher linda e as desejam. Vocês mulheres não veem homem e os desejam. Que todos os dois têm desejos. É só o que tem não. Nem adianta fingir. Outros pecados não cometemos. Cobiça, inveja. Olhar para o que não é seu e desejar é cobiça. Não, como que as pessoas têm isso? Eu estudei com ela. Um pé rapado comeu, como que já tem carro, moto e tudo? Isso também é pecado. A gula é pecado. A avareza. Muitas coisas. Todos nós pecamos. Então, ao morrer, a natureza caída de Adão, depois que ele pecou, vai ter como se fosse sair do seu corpo. Você vai estar na natureza antes ele cair em pecado. Lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico não estava xingando, murmurando o inferno. Ele considerava justo. Ele queria que avisasse a família dele para eles não caírem junto com ele naquele lugar horrível. E lembra que ele pediu? Só uma gota na boca dele. E qual foi a resposta ao pedido dele por uma gota? Não. Isso quer dizer que não haverá nenhuma gota de misericórdia para você que está no inferno. E lembra, ele via Lázaro lá no seio de Abraão. Isso quer dizer, você no inferno vai ver as pessoas lá no bem bom, que é no seio de Abraão e depois do céu. Vai estar sofrendo. Você vai ver as pessoas lá no bem bom, que é no seio de Abraão. Vai ver sua família. Alguns que têm pelo menos caminho errado, que vai em primeiro lugar que você. E você não vai estar murmurando. Você vai considerar aquilo justo. Você se considera pecador e que você merece aquele lugar. Que punição horrível. Então depois, quando juntar para o conselho de Deus, quem vai para cá, quem vai para lá, os que estão no seio de Abraão vai para o céu e os que estavam no inferno vai para o lago de fogo. E você saber que esse sofrimento nunca vai terminar. É simples. Deus é poder. E o que ele diz que é certo, será certo. O que ele diz que é errado, será errado. Então a definição de justiça dele é os 10 mandamentos. E todos quebramos. Então se todos quebramos, como pode ser salvo se ele é um Deus justo? Se ele é justo, ele deveria punir todos, não? O amor exige justiça e a justiça exige punição. É uma frase que eu inventei. O amor exige justiça e a justiça exige punição. Porque as pessoas acham que o amor não é justo. Então quer dizer que, vamos supor,
Uma pessoa acabou de roubar alguém e eu abraço e eu perdoo. Não tem problema perdoar. Perdoar não isenta alguém de punir pelo ato que ele cometeu. Aí eu livro e penso que perdão é deixar ele livre. Cadê o amor para com a vítima dele? E se ele matou ainda a vítima, com amor para os parentes dessa vítima? Cadê a justiça sendo feita? Me parece que esse amor barato está tendo amor só pelo criminoso, não com a vítima, não com a família da vítima. É claro, você tem o dever de perdoá-lo. Você tem. É uma das leis de Deus, um mandamento. Ele não pediu sua opinião, seu dever é perdoá-lo. Mas é o dever ser feita justiça. Se a justiça diz que ele deve morrer, ele deve morrer. Mesmo que esse criminoso foi perdoado, mesmo que ele se arrependeu, ele merece punição pelo crime que ele cometeu. Se você, criminoso, se arrependeu do seu pecado, um arrependimento genuíno, eu não estou falando daquele que você só se arrepende porque você foi descoberto. Isso é arrependimento falso, porque você está com medo que as pessoas vão pensar a respeito de você. Só isso. Arrependimento falso, vergonhoso. Eu estou falando do arrependimento verdadeiro, aquele que mesmo se as pessoas não descobrissem, ele teria ter nojo de ter cometido aquilo e você não tem nenhuma vontade de fazer mais aquilo. Isso é arrependimento verdadeiro. Tá bom, se arrependeu, graças a Deus. Arrependimento genuíno, ótimo. Agora o seu crime era condenado à morte. Agora você vai morrer e não tem problema, você ainda vai pro céu que se arrependeu genuinamente. Mas a justiça deve ser feita, você deve morrer pelo seu crime, porque essa é a punição dele. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Por que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus? Vamos comparar ele com Adão. Adão, quando foi pego em pecado, o que ele disse para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Olha, nem culpou a mulher, culpou Deus. A mulher que você é o culpado. Antes a mulher estava tudo bem. Foi só o Senhor fazer a mulher que deu merda, deu ruim. A culpa é sua, Deus. Você fez a mulher. Agora, o que Davi fez quando foi pego em pecado? Eu pequei. Isso, lembra? Tanto Adão como Davi, a mulher também era culpada. A mulher de Adão lhe ofereceu, isso também é culpa dela. E Betseba também estava em pecado. Mas mesmo assim, olha a diferença entre Adão e Davi. Davi disse, eu pequei. Um verdadeiro arrependido não põe o pecado dele, a culpa do pecado dele em outra pessoa. Vamos supor que alguém te tenta a cometer o pecado. O pecado dele é te tentar, mas isso não é para você apontar para ele descobrir e falar, eu pequei. E você que cometeu o pecado pela tentação dele, é sua obrigação falar também, eu pequei. Porque apesar dele ter tentado, você que quis fazer. Os dois têm esse pecado, mas nenhum dos dois é apontar a mão pro outro e dizer que ele errou. A obrigação de ser eu errei, não o outro errou. Por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, que ele assume a culpa dele, ao invés de apontar o dedo para o outro. E que esse homem segundo o coração de Deus fez? Ele adulterou, mentiu e matou. Viu? Quando um pecado não é seguido de arrependimento, ele vem acompanhado de mais pecado. Ele adulterou e ele não se arrependeu. Então, qual o próximo pecado? Ele mentiu. Ele falou, agora a mulher está grávida, o que eu faço? O marido dela está na guerra. Todo mundo vai saber que o filho não é do marido dela. E uma boa galerinha deve ter visto ela entrar no palácio. Ele falou, não. Foi, chamou o cara na guerra. Ele falou, venha cá, você nunca bebeu vinho de rei? Bebeu vinho de rei. Agora vai, deita com sua mulher, viu? Só que Urias, antes de beber, ele tentou ir para casa para deitar com a mulher. Não caiu. Como eu posso ir se meus irmãos estão na guerra? E tinha uma lei, eu acho. Tem uma lei que fala que todo homem no tempo de guerra deve estar em guerra. Eu acho que não é permitido fazer sexo no tempo de guerra, era porque o homem está em luta, não em casa. Então eu não entendo se o objetivo de Davi era fazer que ele fosse pego fazendo sexo no tempo que não era permitido, ou se era para ele achar que o filho era dele. Mas Urias não foi se deitar. Então o rei chamou ele e embebedou ele. Mas Urias, bêbado, era mais são que Davi, sem um pingo de vinho na boca. E não foi se deitar. Então Davi pensou, não se arrependeu.
Ele adulterou, não arrependeu. Mentiu, não se arrependeu. Então ele foi pro terceiro ato. Já que esse homem não vai se deitar com a mulher, o único meio que sobra é matá-lo. Imagine você sendo uma guerra, foi posto na linha de frente, você e seus colegas correm a batalha. E de repente, eles recuam e deixam você. Apesar que ele não morreu sozinho, alguns colegas ficou, mas a maioria do exército foi recuada para deixar para ele morrer. Imagina, ele nem ainda ele assim, por que Joab mandou recuar? E alguns ficou aqui, por que eu estou morrendo? O que eu fiz? E você sabe por que ele morreu assim? Porque ele foi fiel. Aí você pode estar pensando, olha que a fidelidade dele trouxe. O que ele ganhou com isso? Aqui ele não ganhou nada, mas ao fechar os olhos ele ganhou a vida eterna. Então passou-se um tempo que Davi estava caído em pecado, até o profeta Natan vinha a ele e contar-lhe uma parábola. Davi um homem com muitas ovelhas, acho que ovelhas. Mas num dia que ele foi fazer uma festa, ele roubou a única ovelha do pastor do lado, que só tinha essa única ovelha. O que você acha que o senhor merece, Davi? Como Davi falou, tal homem deveria morrer? Como assim? Muita ovelha, agora foi pegar a única ovelha do cara? Natan olhou para ele e falou, tal homem é você. Tanta coragem de Natan. Natan foi de muita coragem. Porque os reis, a maioria, às vezes os profetas falassem algo que eles não gostassem, os profetas eram mortos. Mas ele ainda teve coragem de plantar o dedo na cara de Davi e falar, tal homem é você. E Davi, isso que demonstra que ele é homem segundo a versão de Deus. Ele falou, eu pequei. Ele se arrependeu de verdade. Não foi só porque ele foi descoberto. Mas, então, Natan falou, Deus te perdoou. Mas lembra, perdão não vem sem punição, não vem sem justiça. Cadê a justiça por isso? Está aí. Uma das coisas foi, Natan disse, a espada jamais sairá da sua casa. O que ocorreu? O irmão estrupou a meia-irmã. O irmão dessa menina que foi estrupada matou o meio-irmão que a estuprou. E depois fugiu do reino do pai. E quando voltou, pôs Davi, o pai, para correr, e estrupou as concubinas de Davi no telhado para todos Israel ver. O que ele deitou com a mulher de alguém e matou esse marido dela às escondidas. O filho dele fez com as mulheres do pai as concubinas para todos Israel ver. Davi, que tinha controle no campo de batalha. Davi, que tinha pulso firme para liderar uma peleja, não tinha pulso firme para liderar sua casa. A maioria dos filhos foi por caminhos horríveis. Até mesmo Salomão, no fim da sua vida, Davi não sabia liderar os seus filhos. Adonias deu tudo que o menino queria, sem repreensão. E isso fez que o sangue jorrasse na casa dele e a justiça fosse feita para Urias. Você deve entender que Deus não põe mal no seu coração. Lembra, a natureza caída de Adão está aqui, o pecado. Mas Deus usa o seu pecado para que o que Ele quer ocorra. As pessoas morrem porque Deus quer. Isso, os métodos mais horríveis e brutais, porque Deus quis que ocorra. Por quê? Porque se não ocorre o que Ele quer, Ele não pode ser um Deus. Um Deus que quer que algo ocorra e aquilo não ocorra, Ele pode ser chamado de um Deus? Isso é humano. Eu às vezes quero que algo ocorra e aquilo não ocorra. Isso é a coisa mais humana que você pode ver. Um Deus que quer algo ocorra e aquilo não ocorre, pode ser chamado de Deus? Isso é humano. Humano que quer que algo ocorra e aquilo não ocorre. Humano que quer que algo não ocorra e aquilo ocorre. Porque nós não temos controle, nós não temos poder. Ele tem. Se ele tem poder, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é absoluto. Ele diz que não há Deus acima dele, que ele é o único Deus. Então tudo que acontece tem que acontecer porque ele quer que ocorra, ué. E ele está sendo mais que justo em fazer essas punições ocorrer, porque todos merecemos o inferno depois do lago de fogo, porque todos nós pecamos por obras ou por pensamento, e todo esse pecado de obras e pensamento é o inferno depois do lago de fogo. Então, como Deus salvou os salvos dele? Simples.
Jesus, Deus se fez carne, o verbo se fez carne, lembra? E ele cumpriu toda a lei. Aí no dia da cruz ele fez uma troca, todo o cumprimento da lei para nós e todos os pecados nossos para ele. Jesus não estava suando Getsêmani, gotas de sangue, com medo que os soldados iam fazer com ele. Ele estava suando gotas de sangue com medo que Deus ia fazer com ele. O cálice da ira de Deus. Porque Deus odeia o mal. Deus odeia o mal. E o mal estava em Jesus. E Deus ia puni-lo. Todavia Deus agradou moê-lo. Porque não há aquela diferença entre Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Que baboseira é essa? Não há como separar o pecado de quem cometeu o ato. Agora, alguém assassinou alguém, eu vou lá prender o assassinato? Como assim? Você não prende o assassinato, você prende o assassino, quem cometeu o crime. Foi assim, não precisa prender ninguém. Tem que prender o crime. Qual que é o crime? Como que eu vou prender ele? Não existe isso, que falta de lógica. Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus abomina, aborrece 6 coisas. O Senhor aborrece, a 7ª ele abomina: olhos ativos, língua mentirosa, pés que correm para o mal, aquele que profere mentira entre os irmãos. Acho que eu perdi algum de vista, mas o que ele abomina é aquele que profere, aquele que traz contenda entre os irmãos. Abomina, você já sabe o que significa abomina? Pesquisa pra você ver. Abomina não é abomina de musculação, né? E eu puni os pecados nossos em Jesus, aí estava aberto o caminho para nós. Porque o cumprimento da lei de Jesus sobre a nós e o pecado de Deus. Então por que a ira de Deus para Jesus foi passageira, foi na morte de cruz, e para nós vai ser eterna? Lembre, Jesus era um homem e Deus. Por causa disso, ele tinha que ser homem, porque só um homem cumprindo a lei poderia dar essa justiça para nós, porque a lei foi feita para os homens. Então só um homem tinha que ser um homem cumprir a lei. E por que tinha que ser Deus? Porque só algo eterno pode tomar a ira eterna de alguém. Vamos supor como se o cálice fosse um cálice que enchesse infinitamente. E como nós, finito, poderia beber algo infinito em um gole. Só ele era eterno. E por ele ser eterno, ele poderia beber o cálice eterno em um gole só. Por isso, a punição nossa é eterna, porque nós não somos eternos. E Deus é. Então é isso. São salvos pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Lembra da outra passagem? Do pardal? Nenhum pardal morre sem o conhecimento de Deus. Nem um cabelo cai de sua cabeça sem o conhecimento de Deus. Se isso não ocorre sem o conhecimento de Deus, a sua morte, o mais horrível que ocorra, vai ocorrer sem o consentimento dele? É como eu já expliquei. Várias vezes. Um Deus que quer que algo ocorra e aquilo não ocorre. Um Deus que quer algo que não ocorre e aquilo ocorre. Não pode ser um Deus. Um Deus tem que querer algo e aquilo acontecer. Um Deus tem que não querer que algo ocorra e aquilo não ocorra. Isso é a definição de Deus. O amor exige justiça. E a justiça exige punição.